Olá, boa noite! Olá, pessoal, boa noite! Vamos para mais um novo encontro nesta live. Vamos ver o que aconteceu. Então, hoje, na verdade, no domingo, né? Foi. Fizemos uma enquete para saber o que vocês gostariam que conversássemos hoje nesse bate-papo. E as opções que nós sugerimos foram contratos kármicos ou culto aos antepassados. E de acordo com a apuração da Anaísa, Certo. contando os comentários, que algumas pessoas não clicaram na foto, mas deixaram os comentários, quem venceu foi contratos kármicos, por 16 votos a 7. Contrato kármico, hein? Que é isso? Deixa eu já mandar um beijo para Anaísa, que nos ajudou hoje, né? A fazer a apuração dos votos. Anaísa! Quem mais veio A aí? Helena, a Marlésia. Boa noite. Boa noite para Sejam vocês, bem-vindos. Eleni, Malésia. Ricardo, boa noite. Fala, Henrique, meu irmão. Ó, aquele abração, hein? Então, eu fiquei muito feliz. Por quê? Na verdade, é um curso que nós tínhamos sido orientados, né? Certo. Desde 2015, a passar para o nosso grupo interno, né? E aí, tá chegando agora a época de reunião do Conselho Kármico, do Tribunal do Conselho Kármico, e recebemos novamente essa recomendação, não é? Exatamente. Como ficava na dúvida, por quê? Porque eu estou desenvolvendo um trabalho, né, em relação a antepassados, e houve muitas perguntas sobre ritual, né, dos antepassados, culto dos antepassados, e teve uma situação nova, né, que ocorreu há pouco tempo, que é justamente o aparecimento, né, a visita que eu tenho recebido do meu tataravô e da minha bisavó. E eles têm me trazido tantas revelações, né, tanta história lá de Okinawa, da nossa família, do clã, sabe? Então, toda uma situação. Por quê? Como eu tenho mencionado, né, vocês têm percebido que a minha avó era sacerdotisa, tá? Tanto que os restos mortais dela teve que ser levado para Okinawa, porque ela veio na imigração japonesa para o Brasil, e como ela tinha uma responsabilidade espiritual, né, na região onde ela vivia, então foi necessário que os restos mortais dela fossem levados para fazer a coragem, né, naquela região, porque ela era uma Ilta. Tá bom? Então, era sobre esse assunto que eu estava conversando até com a Renata. Poxa, eu gostaria de falar sobre os antepassados, que é muito importante, né? Fala-se muito sobre árvore genealógica, mas era fundamental entender a parte espiritual por trás disso, né? Toda uma história, todo um desdobramento que há, né? Mas também existia também o nosso comprometimento, justamente, como diz a Renata, por causa da reunião do Conselho Kármico, que vai ocorrer agora do Tribunal, né, nesse final de mês. E tivemos realmente umas recomendações, instruções, né, por parte, inclusive, da Colônia, que é para a gente fazer esses estudos, né, nos nossos grupos sobre o contrato kármico, pela importância, pela necessidade de momento que nós estamos vivendo atualmente na humanidade e dentro dessa transição planetária. E, pelo que eu vi, realmente o interesse é muito grande, então é sobre esse assunto que vamos abordar hoje nesse nosso encontro. Correto, Renata? Exato. Ei, pessoal! Quem chegou aí? Fala, Igor! Tudo bem? Aquele abraço, meu irmão. Vamos que vamos. Pessoal chegando aí, tiverem dúvidas, perguntas, gente, dá uma teclada aí para nós, tá bom? A gente vai tentar responder o que for possível aqui, tá? Às vezes, vocês podem fazer alguma pergunta que nós não entendemos. Por exemplo, o Igor está perguntando aqui, cadê a cabeça de rojão? O que será que é cabeça de rojão? Uau! Traz aí para nós, nós, Igor. Então, pessoal, vamos conversar então, né? Vamos conversar sobre contratos kármicos. Já vão deixando suas perguntas aí, para que nós possamos, no decorrer da live, ir tirando a dúvida de vocês, tá bom? Ok, pessoal. Bom, sobre o Tribunal do Conselho Kármico, nós já tivemos uma live sobre isso, se eu não me engano, acho que foi ano passado ou ano atrasado. Mas já falamos, né, sobre esse conselho, como ele reúne, qual é o propósito, né,
desse trabalho que os mestres fazem e qual é a conexão deles com toda a humanidade em si. Agora nós estamos encarnados, né? É fato. Se estamos encarnados, vivendo nesse plano material, tem uma razão do porquê estarmos aqui. Porque, como é do conhecimento de vocês, né, tem o plano espiritual, né, que a gente fala muito, e principalmente o plano, né, de existências que se segue após a morte física, né, ou aquele plano, né, espiritual existente antes do nosso nascimento no plano material, físico, encarnado, né? Então, quer dizer, independente da posição, né, da opinião, esse plano espiritual existe. Ali se define a sua próxima jornada na Terra, digamos assim, sua próxima encarnação. Só que para isso, gente, antes de reencarnar, há que passar pelo Tribunal do Conselho Kármico. Porque há que ter a autorização, a aprovação, né? A permissão deles, né? Para que uma entidade humana venha a desempenhar sua função aqui na Terra. Então, quando se lida, né? Após as situações que ocorrem, né? Após o desencarne, ou antes da encarnação, antes do nascimento, né? No plano físico, há essa passagem pelo tribunal justamente para fazer avaliações das situações kármicas, tá? Tanto do indivíduo que vai, né, descer ao plano físico, como do relacionamento dele com outras entidades, tá? Humanas encarnadas e o que vão ficar no plano espiritual. Há uma conexão muito grande, um relacionamento, né? É impressionante essas ligações que a gente encontra, principalmente nas operações de resgate, de pessoas que estão vivas, encarnadas, né, e de pessoas que estão mortas, desencarnadas. E como é a vida, a integração, a interação, a conectividade que existe. É assim que falamos. Conectividade. Que existe, tá? Entre um plano e outro. Tá? E é disso que a gente vai falar basicamente sobre as questões do contrato kármico. Tá? E a Renata poderia falar alguma coisa sobre isso. Ela está inspirada hoje, hein? É que se eu já começar a falar, né, já vai adiantar muito, né? Não, a gente vai conversando, porque às vezes o pessoal está com alguma dúvida, né? A Helena chegou. Beijo, Helena. Beijo. Então, dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, algum ponto, que a gente vai falando, porque depois nós vamos dar um direcionamento sobre a questão daquilo que a gente chama, vem falando muito sobre isso, que há uma questão dentro do contrato kármico que é relacionada à dívida kármica, aquela situação de relacionamentos, né, através do livre-arbítrio. Muitas vezes, no meu caso, como eu falo, às vezes a teimosia que me levou lá embaixo muitas vezes, né, no umbral que eu falo, porque o umbral, gente, é o mundo, tá? É o mundo que vocês pudessem ver. Muitos de vocês veem sonhos. Sonhos estar lá porque vocês estão lá. Então, nas operações de resgate, gente, a gente vai muito para o umbral, tá? Por que umbral? Porque é lá onde estão as pessoas necessitadas, desamparadas, perdidas, né? Sofredoras, porque não soube, digamos assim, não soube aproveitar a vida material, né, na sua existência, então acumula uma série de situações de apego, de energias que prende, tá? Questão de ego, questão de raiva, ódio e vingança, isso aí é algo que leva imediatamente, tá? Lá para baixo. Por isso que é importante saber como é que é feito, né, essa situação de limpeza. Porque o Brasil fala assim, coisa negativa, é negativa, de tão negativa que é, pelo pensamento, sentimentos e emoções do ser humano, que ele acumula. Agora imagina milhares, centenas de milhares, milhões e até bilhões de pensamentos, sentimentos pesados, bem negativo. Imagina o tanto de mundo que se cria lá embaixo. Tá? Porque é por afinidade. Então, nessa afinidade, essa energia, ela é criada
automaticamente, quando você cria algo aqui na Terra, no plano físico, imediatamente ela já está acontecendo no plano astral, no plano espiritual. Né? Por isso que a gente, no nível umbral mais próximo da Terra, né, que eu chamo de astral denso, se você olha a tua casa, se você projeta, você vê a casa tua no plano astral. Tal qual. Tá? Igualzinho do jeito que você está. E você transita nesses dois ambientes. Desculpe. Por que isso? Porque você tem o seu corpo físico, mas também você tem o corpo astral. E simultaneamente, você vive nesses dois espaços. Tá? Nesses dois planos existenciais. Que eu chamo de mundo dimensional. Tá bom? Então, há uma atuação simultânea, conjunta. Mas são duas consciências diferentes, separadas. Né? Você está atuando aqui no plano físico de acordo com o ambiente em que você está vivendo no mundo material. A sua condição, né, no caso astral, é de acordo com suas emoções e sentimentos daquele plano, o ambiente que existe lá. Então, há essa conexão, né, simultânea, tá bom? Quanto a contrato kármico, é aquilo que você adquire, tá? Por exemplo, nessa vida. Você vai trabalhar, você assina um contrato de trabalho. E você fica vinculado àquela empresa até você sair. Pedir sua demissão, né? Ou se desligar da empresa, você rompe o contrato. E segue a tua vida. Agora, aquelas pessoas que, por alguma razão, houve discórdia com um relacionamento entre funcionário e a empresa, aí vai para litígio, no tribunal, judicial, né? Então, esse é um processo que se alonga. Enquanto estiver alongado, essas questões do processo em si, né, trabalhista, ela persiste. Envolve essas duas entidades, a entidade humana e a empresa. Né? Então, essas ligações. Muitas vezes, a coisa não se resolve. E os danos que causam, tanto para um como para outro, isso é complicado. Tá? Tanto que há processo de dano, de reparações, de indenizações, tudo isso aí que ocorre. Porque alguém tem que pagar para outro se algum dano ocasionou. Tá? Esse é um direito. Então, o que ocorre também com relacionamento? Você encontrou uma pessoa, se apaixonou, pediu para namorar, tá? Começou, mas depois não deu certo, deu briga, deu ódio, de alguma coisa que aconteceu nesse relacionamento, tanto entre ambos como por interferência de terceiro. Gerou uma crise, sabe? Às vezes um drama, até uma tragédia. Né? Vocês imaginam nesse plano físico como é que ficam as coisas tristes, dolorosas, danosas, que eu digo assim, danosas porque ela reflete no plano espiritual. Né? Então, se alguém desencarnar, ou quando desencarnar, eles vão estar daquele outro lado também, se tentando acertar. Exato. Eu cortei já, né? A Renata, como eu disse, não só inspirada. O que ela vive lá embaixo, tentando resolver situações lá e aqui, no físico, não é brincadeira. É impressionante o trabalho que a Renata. Tiro meu chapéu para ela. Pode fazer. Tá chegando o dia dos namorados, não tá? Opa! 2 de junho tá aí, semana que vem, né? E aí, quem na sua adolescência não falou eu te amo para sempre? Não é? Pegou. Eu já não falava porque eu tinha um receio disso. Mas cheguei a falar uma vez sim. Sim. E isso ocorre em vidas e vidas, e tem pessoas que levam isso de uma forma bem reta e cobra depois do desencarne. Né? Então tá chegando o dia dos namorados, vamos lembrar de não fazer esse tipo de juramento. Principalmente quem é mais jovem, tá na sua fase adolescente ainda, né? Chega cega. Acha que vai ser para sempre, ainda não está acostumado com a questão da vida, de até encontrar a pessoa certa e entender os caminhos que a vida leva para que os dois possam se encontrar na mesma sintonia, né? Acaba fazendo juramentos. E tem outras questões, às vezes de pais, mães, filhos, filhas, avós, tios, tias, empregados, empregadores, uma pessoa que sofreu um acidente, o acidentado, quem provocou o acidente, seja porque foi imprudente, seja porque ocorreu uma situação de um dos lados promoveu o acidente ou foi um incidente, mas aquilo
naturalmente nos liga por cordões energéticos. Então, todas as pessoas, seres, condições que você tem contato, você fica ligado por cordões energéticos. Igualzinho aquele cordãozinho umbilical do do bebê quando nasce com a mãe, gente. Até que corta, né? É mais ou menos isso. Você tem que ver, né? O cordão energético que a Renata está falando, gente, é impressionante. E esses cordões, o que acontece? Quando eles não estão bem trabalhados, ou seja, falta consciência, a pessoa tem esse cordão ligado a outra pessoa, o lado dela está sujo, se ela está emitindo coisas negativas, seja por tristeza, seja por rancor, raiva, medo, ódio, né? Tá aquele cordão sujo, e do outro lado pode estar limpo, pode estar sujo. Enquanto essa energia estiver suja entre ambas as partes, sabe quando você está assim, do nada, e de repente, nossa, tem alguém falando de mim, minha orelha tá vermelha, tá ardendo? Então, às vezes, tem alguém ali pensando em você. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas o corpo dá sinais sutis, né? De que há um cordão, né? A corda do violão balança, a vibração ali promove, do nada estampa a pessoa na sua mente. E nem aquela música que não sai da cabeça, né? Do nada, pá, né? O que aconteceu que eu lembrei dessa pessoa que faz 10 anos que não vejo? É igual ligar a televisão, gente. Ligou o filme, sintonia, né? Sintonizou, como a gente fala assim, às vezes, os lances que ocorrem, né? A primeira imagem que apareceu na tua tela mental. É alguma coisa que ligou. E esses cordões, às vezes, estão limpos, afluindo de uma forma positiva, e às vezes estão sujos. E muitas vezes as pessoas podem até se ofender por coisas que falamos, e a intenção nem sempre era essa, né? Exatamente. Tem pessoas que fazem com a intenção, às vezes até de machucar. Mas quantas vezes a gente falou alguma coisa sem pensar e até machucou a outra pessoa? E aí o cordãozinho dela surge. E esse elo de ligação fica vindo para nós essa sujeira, essa ressonância, essa vibração, esse contato. Então, isso são os cordões energéticos. Então, estamos ligados a todos os seres que já tivemos contato, que é uma forma de aprendizado também do consciente coletivo, né? E de todas as experiências que nós passamos, nutrindo essa rede de conhecimento universal. Mas aí chega a parte dos contratos kármicos, que é o que o Shima estava falando. E a parte interessante que eu vou trazer... Quem veio hoje falar conosco? Hoje tivemos um encontro assim, que quando ficou sabendo o resultado e tal, vamos falar sobre contrato kármico. Alguém já me cobrou lá em cima, entre aspas, né? Sempre alegre. Amo demais essa messa, porque o aprendizado que eu tive no Japão, né? E ela é encarregada dessa parte, tá? Dentro do Tribunal do Conselho Kármico, gente, sobre contrato kármico, essas coisas. Quem é especialista lá para orientar, resolver, né? Analisar, avaliar essas coisas que ocorrem nesses meandros dos relacionamentos humanos, não é nada mais do que a nossa amada Kuan-Yin, né? No Japão, a deusa Kannon. No Japão é aquela que ela foi aquela mentora, aquela que ligadona com o meu mentor, o mestre japonês que eu falo, né? Que é o Mesama, é muito ligada a ela, né? Até descobrir, né, que as duas eram uma pessoa só, que é Kuan Yin e a deusa Kannon do Japão, que é muito respeitada até na China também. Então, foi a mentora dela a vida inteira. Kuan Yin, Guan Yin, também na China fala Guan Yin, deusa Kannon. Mas, interromper um pouquinho, deixa eu mandar um beijo, um abraço para quem está chegando, a Tereza, Emilene, Ingrid e a Eleni. Um beijo para vocês. Manda um beijo para Eleni, acho que já mandei, né, para a Emilene também. Emilene, graças a Deus, né, obrigado pela participação, pelo incentivo, né, também a Anaísa, então, a Ingrid, a Ingrid, a Tereza, né, aquele beijo no coração. O pessoal que está sempre junto, acompanhando, curtindo, né? Então, e pelo apoio que a Anaísa vem dando ultimamente também, né? Muito obrigado, minha gratidão, arigatô mesmo, né? Então, é isso, gente. Continue da Kuan-Yin que eu cortei. Então, ela tem nos inspirado muito, né? Dentro das questões da grande missão, né? A missão de cada um, nas
na forma, né, de como lidar com questões, né, que não gerem novos contratos kármicos. E ela falou o quê? Como? Conta. Ela falou o seguinte: o que é contrato kármico? É qualquer... Gente, tem um cachorrinho latindo que ele quer participar da live, mas é do vizinho, aí não tem como, né? Então, releve. Tá? A live passada, teve uma amiga nossa que falou assim: o cachorro não para de latir, mas é que ele fica do lado, né? Do lado aí, gente. Vamos ver se com o tempo a gente consegue. Aí nossos gatinhos aqui, nossas crianças aqui, levantam as orelhas, vira para lá assim e fala, epa, né? É divertido. Então, e o que ocorre? Contratos kármicos são todos os contratos que você cria. Isso mesmo. Com outras pessoas. Com entidades. Né? Com condições. Então, por exemplo, que nem eu falei aquela questão do namorado. Ah, vou te amar para sempre, eu te amo para sempre, vou ficar junto para sempre. Não é? E também tem aquelas questões que são crenças limitantes, que são contratos também. São contratos kármicos, tem, por exemplo, contratos psicológicos, emocionais. Por exemplo, quando você acredita que o sucesso te faz mal, eu nunca posso ser aquela pessoa porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Ou é saúde ou é doença que eu tenho. Tem gente que acredita nisso, né? Ou eu tô com saúde ou eu tô com doença, né? É aquele negócio. Você prefere ser pobre com saúde ou um rico doente? A resposta é rico com saúde. Por que não ter a prosperidade divina, não é verdade? Então, o que eu estou querendo dizer isso? Da prosperidade divina. Mas essas crenças limitantes que vão atuando internamente, muitas vezes crenças familiares, que vamos repetindo no decorrer da vida, de forma consciente ou inconsciente. Ah, você é igual a tal pessoa, e você acredita que é igual àquela pessoa, e começa por ressonância mesmo, né? Isso aí até constelações familiares explica muito bem a agir daquela forma, não é? E você não tem muita consciência, mas você acaba ressoando com aquilo e manifestando aquelas atitudes, comportamentos, e uma história que começa a ser repetitiva. Quantos casos a gente sabe de maldição familiar, não é? Nossa, isso pega muito. Por isso que, como falaram assim, né? Vocês até comentaram que esse sistema tem uma certa ligação uma coisa com a outra, contato kármico e com tudo dos antepassados. Tem. Principalmente quando lida com maldição. Né? Quero até contar uma história. Então, na próxima que a gente for falar, a gente vai... Quando formos falar dos cultos dos antepassados, a gente entra com essa história. Mas o que a gente quer falar disso? Então, às vezes, pode ser uma coisa emocional. Se você for morar no exterior ou fora dessa cidade, você vai estar abandonando a sua família e eles vão morrer à míngua, e aí você tem aquele receio de tentar viver uma nova experiência, seja na área profissional, seja na área pessoal, porque tem aquele medo de vai acontecer alguma coisa com a minha família, e não entende que a vida te libera para você, com a sua consciência, experimentar novas oportunidades que Deus está te guiando. Então tem essas questões, sejam por apego, seja por questões psicológicas, seja por ressonância, maldição, e tudo isso acaba interferindo. Só que o que é um contrato kármico? É uma coisa que seja consciente ou inconsciente, você está mantendo. Porque a hierarquia não faz contratos kármicos. Não é isso. A diferença, vou deixar a Sheila falar. Quando é com a hierarquia, não se chama contrato kármico, é outra coisa. Então, contrato kármico é, como diz assim, é uma situação kármica, tá? Que ocorre com a entidade humana, através do livre-arbítrio. Ou com outras entidades não humanas. Isso aí ocorreu. Né? A gente vai entrar nesse assunto. Mas, quando envolve, gente, nossos mentores, mestres, né? Já não é um contrato kármico, ele é criada uma agenda, que a gente chama de agenda. Eu falo muito sobre agenda, é a agenda encarnacional. Aquilo que você assume antes de nascer, você veio para um trabalho, para um propósito. Tá? Não veio aqui para passear de turista aqui na Terra, não, gente. Então, nesse momento, você assumiu um compromisso com o seu mestre, tá? Com o seu mentor. E nesse aí não é um contrato.
É um comprometimento, um compromisso que assume para vir. É um compromisso. Tá? Uma responsabilidade que você adquiriu de forma consciente para a sua evolução e dos envolvidos. Não uma coisa que vai te trazer um detrimento, uma tristeza ou um problema. Não, não é assim. É uma coisa que traz um aprendizado sadio para todas as partes. E é um compromisso voluntário. Né? Porque é diferente na questão do contrato kármico, porque muitas vezes a entidade estava lá no umbral, fazendo, olha só, se ela morreu, desencarnou, com ódio intenso por uma pessoa, ela mergulha lá no umbral, ninguém pode chegar perto. Porque ela criou o mundo dela, ela se esconde como dentro de um casulo, tá? Dentro de uma concha, e fica consumindo aquele ódio. E esse ódio é tão forte que mexe com o ambiente onde ela está. Potencializa, um suga o outro, então vai ficar muito tempo até que ela consiga enxergar. A questão do ego não deixa ver. Então ela fica ali por décadas, séculos e milênios, gente. Alimentando aquele cordão energético com outra pessoa de forma negativa. Só que ela não encara e está lá, no umbral. E a pessoa que foi o alvo dela, às vezes já voltou para o plano físico e encarnou, vai estar sentindo essa energia vibrando. E muitas vezes torna um obsessor, né? Se torna o obsessor, entende? Por isso que, né, precisamos trabalhar essa parte, como diz a Renata, a questão de eu juro amar você por toda a eternidade. Você não sabe para quem você fez o juramento. Naquele momento, é a melhor pessoa do mundo. Mas, por trás da história, existem seres e pessoas com quem a gente se envolveu. E numa dessas, traz ela de volta. Tá? Muitas vezes, o problema que há nos relacionamentos humanos, muitas vezes está um obsessor, é uma situação que gera conflito, desentendimento. No nosso trabalho da apometria que fazemos, vamos identificar entidades com quem uma dessas pessoas fez um contrato kármico, principalmente um juramento. Fala, não, ela é minha mulher, ela jurou me amar a eternidade, eu sou o homem dela, tem muito disso. E tem a mulher que chega e gruda mesmo o obsessor no homem, não que ele é meu marido, ele é meu homem, tipo coisa assim, gente. Então, é um trabalho, e lá atrás, né, naquela vida em que esses dois estiveram juntos e se comprometeram. Por isso que é um trabalho que tem que ser feito com a entidade que está desencarnada e com a entidade que está encarnada, eles entenderem essa situação e fazer o desatamento e a quebra desse contrato. Dá muita dor, porque o outro que estava lá, às vezes ficou um século, 2 séculos, 3 séculos lá, amarrado naquilo. E não veio ao plano físico para poder fazer seu processo evolutivo, ficou preso naquilo. E a pessoa que fez o juramento, mas sem aquela intensidade, sem aquela consciência, já está em outra, já viveu outras vidas, já criou família, numa encarnação veio aí, numa outra fez outra, né? Criou outra família, formou outra família, outros relacionamentos. Então já nem mais se lembra de uma situação de séculos e milênios lá atrás. É normal isso. Agora, o contrato, a amarração fica. Tá? E de uma forma ou outra, alguém vem cobrar. Então, esses são os tipos de trabalho que a gente mais tem encontrado para poder abrir caminho, ajudar a pessoa a abrir o caminho dela, porque ela recebe uma oportunidade de entender aquela situação e se desvincular, sair desse contrato que foi uma amarração feita lá atrás e poder caminhar. E com esse aprendizado, ela vai analisar que nesta vida atual também, é isso que vocês têm que entender, gente. Já falamos muito na questão do desapego. Porque o desapego te deixa fluir o teu caminhar nessa vida. Como também libera as outras pessoas para seguir livremente o seu caminho. Não vai haver aquela cobrança e aquela tipo que a gente chama muito de chantagem emocional. De amarrar outra pessoa junto, porque se ela fizer isso, eu vou sofrer, outro vai sofrer. Gente, todas são entidades humanas independentes. Hoje é mãe e pai
Na vida passada foi filho, filha. Em outra existência foi irmão, irmã. Em outras, lá atrás foi tio, tia. Outra foi namorado ou namorada. As diferentes formas de relacionamento, você passa por todas elas justamente por essa afinidade. Agora dizer, não, esse aqui é minha mulher, minha amada, é tudo, não sei o quê. E, sabe, não tem espaço para mais nada. Mas não tem só esse tipo de contrato. É bom dar outros exemplos também, né? Dê uma aí, vai. Fala. Você quer pôr em contrato? Ela é boa. Eu sou bom em contrato, é o jeito que ele fala. Ela me orienta em tudo, assim, em termos. Não pode ser assim, né? Tem umas técnicas assim, fez direito, né? Interessante. Deixa eu falar então boa noite para quem chegou. A Pá, um beijo para a Jovenita e o Luiz. Opa! Sejam bem-vindos. Então, pessoal, vai deixando as suas dúvidas aqui. E se caso nós não respondermos, depois nós respondemos ou por mensagem ou numa próxima live, porque às vezes não aparece a mensagem que vocês colocam para nós, né? E quando termina a live, a gente verifica às vezes com 10 perguntas sem responder, né? Porque não lá assim, aqui. Tá lá embaixo, tá? Eu vou responder, gente. Mas pode deixar que a gente manda às vezes, resposta. Quantas vezes um assunto que foi debatido, a dúvida de um participante ou de um leitor, né? Acabou virando um artigo. Virou, gente. É normal. Tá? Então, procura ver as dúvidas que tem, aquilo que mexe muito, né? Então, passa pra gente, vamos conversar sobre isso. Tá? E essa questão de contrato kármico, né? Às vezes, de uma forma inconsciente, a pessoa está trabalhando em determinado lugar e ela vem a óbito por um acidente de trabalho. E aquilo acaba gerando um contrato kármico, porque tanto os familiares passam a ter uma série de problemas e a pessoa que faleceu, vendo aquela situação dos familiares, às vezes identifica que o empregador faltou com o cuidado necessário, fornecendo para ele mecanismos para que ele evitasse aquele acidente, ou mesmo é ignorante e põe toda a culpa no empregador, isso acaba gerando um contrato. Aí vai da questão da pessoa, né, que estava inocente na história, né, que percebe que de alguma forma está sofrendo uma influência, começa a sonhar muito com aquela pessoa, começa a ter uma sensação ruim, estampar na tela mental dela a imagem dessa pessoa, ou sentir, sabe aqueles calafrios, aquela coisa ruim, né? Isso. A partir deste momento, ela procurar auxílio através do conhecimento. A melhor forma de você conseguir, como ele falou, o nosso maior trabalho é tirar esse tipo de amarração, trazer a consciência. Na verdade, o que é tudo isso? Quando é uma pessoa desencarnada, um espírito, normalmente o que nós fazemos? A apometria, né? Que é a conscientização desse espírito sobre a situação que ele está vivendo. E assim ele consegue prosseguir nas novas etapas da evolução espiritual de uma forma consciente e tranquila. Se é uma pessoa que é encarnada e está sentindo essas interferências, é bom sempre procurar uma ajuda. Eu acho que a ajuda mais comum que temos e que devemos nos manter vigilantes o tempo todo é a oração, é orar e vigiar. Se você fizer uma oração constante em conexão com Deus, esse tipo de interferência maléfica, você mantendo o seu campo de proteção, essa conexão divina com seus mestres, mentores e guias, aquele eu confio em Deus e nada me abala, e ter essa fé firme, não vai abalar. Então, por mais que do outro lado ocorra isso, você se mantendo realmente vigilante, firme, coerente com os seus princípios, de uma forma justa e correta, então aquela vibração ela não vai interferir no seu campo áurico, né? Mas não é sempre que a gente consegue estar equilibrado, né? Muitas vezes a gente passa por situações no dia a dia, um quase acidente, uma coisa que nos deixou muito tristes ou aborrecidos, e a gente sente que a energia cai, né? Pesa, e dói a coluna, dói o ombro, aquela dor de cabeça, né? E aí você pensa, poxa, por mais que eu tenha consciência, eu não estou conseguindo me manter num padrão vibratório mais elevado. O que eu devo fazer, então? Às vezes a gente fala pro final, né? Senão eu vou abreviando tudo aqui, né? Não, pode falar mesmo, mas... É tão simples, né?
E o que é muito importante também, né, isso que a Renata também está falando aqui, o que é uma energia boa, o que pode ajudar bastante, é aquele que, gente, sentimento de gratidão. Outra, se fala muito, eu tenho livre-arbítrio para isso, livre-arbítrio para aquilo, sou livre, faço o que eu quero, não sei o quê. Tá bom. Os mestres, a hierarquia, respeita isso. Porque eles não interferem em você. Nem o teu anjo da guarda. O seu anjo guardião, né? Ou aquele espírito que acompanha, que é para te guardar, digamos assim, mentor, ele olha você fazendo a caca. Mas é o teu livre-arbítrio. Ele fica do lado esperando, ele tenta inspirar. Agora, o que é muito importante, aquilo que se é feito todo santo dia, em qualquer momento, tanto para bons momentos, é orar, gente. Exatamente. Ora e pede. A partir do momento que você pede, você move toda a providência divina, gente. Se você calar e ficar quieto, e só fica reclamando, eles não podem fazer nada. Porque você está traindo aquilo também. É o livre-arbítrio. Então, se eu quero atrair desgaste na minha cabeça, reclamar, xingar tudinho, é um problema meu. Livre-arbítrio. Vou responder por isso, vou de uma forma ou outra. Agora, por isso que fala que o sentimento de gratidão anula muito dessa negatividade. Porque você fica grato a todas as oportunidades. Bom mal para aprendizado, gente. Isso e de compaixão também, né? Exatamente. Porque quantas vezes alguém te faz uma coisa muito negativa, misericórdia e compaixão, e você olha e pensa, poxa, dentro da consciência dela é o melhor que ela consegue fazer. Ao invés de você sentir raiva, você pega aquilo e sente compaixão pela pessoa. É aquilo que muitas vezes, né, eu aprendi isso, e as pessoas que têm mais consciência falam isso. Quando você faz a oração mesmo, mesmo que a pessoa muitas vezes ela não, digamos assim, ela esteja contra você, não que você vai fazer oração para ela porque você não pode interferir no livre-arbítrio dela, não. Mas você fazendo oração para você e tendo compaixão da pessoa, você não entra naquele padrão que te liga a ela. Você não suja o seu lado do cordão energético. Se o seu lado do cordão energético que te liga a ela tá limpo e o dela tá sujo, ela vai receber a própria negatividade dela. Se os dois lados estiverem sujos, aquela corrente que vem vai. Agora, se o seu lado estiver limpo, o sentimento de compaixão, de gratidão, de compreensão, de misericórdia divina, a sabedoria divina manifestada nas suas ações e atitudes, não vai ter fluxo, porque ele está limpo, não tem como passar aquela sujeira. Então, é o que ele falou, a gratidão, a oração. E é uma oração simples, é realmente pedir a Deus, pedir para o seu protetor, para o seu anjo de guarda, para o seu mentor, pedir para a Mãe Maria, Arcanjo Miguel. Tem uma oração do Arcanjo Miguel que eu gosto muito, que é uma oração de 21 dias de liberação de contratos. E é feito um pedido para que em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações, haja quebra de contratos, que seja feita a retirada de implantes, e é feito todo um trabalho com a hierarquia espiritual durante 21 dias. É uma oração do Arcanjo Miguel, que inclusive depois eu vou postar aqui para vocês, tá? Vou pôr lá na página do Médium, né? Isso. Põe lá na página do Médium, linko aqui para vocês. É muito bom. Então, ou você fala de coração, que já vale um simples pedido para que você esteja livre para viver a sua agenda encarnacional. Ou seja, para você viver o que os mestres traçaram para você nessa encarnação livre, sem impedimentos, que lhe impeçam de manifestar a vontade divina na Terra. Você fala do seu jeito, sincero, verdadeiro, com qualquer entidade que você confie, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, Jesus Cristo, não é? Importante você sentir no seu coração com o seu anjo de guarda. Faz pelo coração conexão. Que já conectou. E mantém essa conexão ativa, que é o que o Saint Germain chama de chama ativa. Exatamente. Né? A chama ativa é quando você é uma chama divina de conexão consciente com a hierarquia espiritual, que nada mais faz do que se manifestar na Terra através das suas ações. E que a cada dia que passa, com a conscientização da humanidade,
sobre a hierarquia espiritual, eles conseguem cada dia mais voltar a estar mais próximos de nós, como era no passado, né? Quando tinha os encantados, os mestres vinham e falavam, como se manifestavam em Atlântida, né? Todo mundo fala sobre isso em Lemúria, que era uma coisa natural. Gente, vocês estão conseguindo ouvir o cachorrinho ali tá falando mais alto que a gente? Ó, ele ficou quieto, hein? Acho que ele me ouviu. Olha, tem uma... Olha lá, Renata! Um beijo, Renata! Boa noite. Chegou aí? Chegou. Renata Lauel. Seja bem-vindo. Olha, Milene, existe uma prática chamada sonem, assim que fala? Eita, você nem lembra que esse cara falou aí. Sonem, conexão, tá? É uma linha de intuição, né? E o Eike fala muito do Antakarana. Né? Nós falamos dentro do nosso trabalho aquela conexão com o eu superior. Tá? Ou você entra em conexão interna com o seu mestre interior. Tá? E o sonem é essa sensação, é um estado de ser que você, mentalmente, espiritualmente, né, o seu sentimento de gratidão, ela flui, tá? Porque nós temos 3 chakras fortíssimos, né? Na cabeça, o coronário frontal também, o pituitário, em que você faz uma conexão, tá? Com um nível, né, espiritual profundo, né? E amplia, atinge todos aqueles com quem você mantém laços de ligação, tanto nessa como em outras vidas. Então, esse estado, né, de você fazer é uma meditação, né? Viu, Milene? Então, é muito boa essa prática. Tá? Faça essa prática diária. Né? Fiz muito isso começando lá no Japão. É uma coisa linda, aprendi muito. Me ajudou muito a, vamos dizer assim, afiar a intuição, o processo intuitivo. É muito importante isso. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Olha, a Paty está falando que o senhor Hélio está mandando boa noite. Senhor Hélio, um beijo para o senhor. Gratidão por estar aqui conosco, né? Nos ouvindo. Ó. Deus abençoe. Então, é isso, gente. O que é, para nós, no plano físico, uma questão de contrato, né? Que entendemos dentro da nossa consciência física, também no plano espiritual, o contrato é uma coisa idêntica também, semelhante. Agora, quando envolve karma, muitas vezes a pessoa vê a palavra karma, kármico, de uma forma negativa. Ela tem os seus polos, né? Positivo e negativo, até neutro. Se você está neutro, beleza. Se está com saldo, né? Aí está contabilidade, gente. Se o saldo é devedor, vai ter que pagar. Se o saldo é, como eu disse, tem o credor, né? Que fala, é isso mesmo. Então, você só vai adquirir oportunidade, abundância, mérito, que a gente chama de mérito, né? A graça divina. Quando você tem mais, você tem sobrando, aí você tem uma questão interessante. É a hora de doar. Doar o quê? Esse aprendizado, essa energia distribuir para amenizar a caminhada de outras pessoas, né? De você ter essa disponibilidade de ajudar a Gaia a se manter essa atmosfera positiva, entende? Então não quer dizer que enquanto está vivo, vai ficar lá sentado na rede, né? Curtindo a vida. Perceba, quando você tem essa oportunidade benéfica de superação, de estar bem com a vida, de estar em sucesso, é um sinal de uma oportunidade em que Deus está colocando em suas mãos a oportunidade de ajudar, de distribuir alegria, felicidade e abundância para as pessoas. Compartilhar. Né? Como diz a Renata, compartilhar. A gente gosta muito disso, vamos compartilhar. Porque é a melhor coisa que nós temos quando estamos vivendo numa mesma encarnação, no mesmo ambiente, interagindo com as pessoas, é compartilhar bons momentos, tanto maus momentos como bons. O que importa é o apoio, sabe, para o conjunto. Quando era criança, não, vou fazer uma brincadeira aqui. Você vê a inteligência das crianças da nova era. Quando eu era criança, nasceu um priminho meu. Quando ele tinha 4 aninhos, ele chegou lá em casa, ele viu um ovo de Páscoa, né? Tava acima, assim, ele olhou e falou assim, nossa, que gostoso, vamos compartilhar. Eu nunca mais esqueci disso. Você veja a sabedoria das crianças, é isso que ele está falando. Na abundância, na prosperidade. No momento que você foi abençoado, você compartilhar o seu conhecimento, a sua alegria, essa prosperidade que você tem,
tornando a vida das outras pessoas mais consciente, né? Mais próspera, mais conectada. Porque nada é por acaso, gente. Né? Vocês cansam de ver a China falar nada é por acaso, coincidência não existe, essas coisas de tudo é sincronização, e é o que eu chamo, né, que é aquilo que é o benefício que você adquire na sua vida, no seu dia a dia. Tá? Como a gente fala, nós temos um dia inteiro de altos e baixos, uma semana também complicada, assim por diante, mas sempre buscamos coisas boas e melhorias. Queremos o bem-estar. Mais natural do mundo. Desde que você não causa danos a outras pessoas. Esse é o ponto fundamental. E, principalmente, procurar se interiorizar para se conhecer o que é bom e o que é ruim para você. Como diz o Carlos Guia, o que é bom, ruim é ruim. Isso é prático na vida, gente. Sabe essas palavras. Por quê? Você sabe que é ruim, então, de lado, não mexa, não faça. Bom, você faça, usufrui e distribui. Percebe? Então não tem meio termo. Por isso que no Código Bushido, a gente fala que o samurai não tem aquela coisa de cinza, tom cinza no meio. É escuro e é claro, na sombra não importa. Ou é branco ou é preto. É preto com branco, tá ali. Você entende? Por quê? Atitude correta e atitude incorreta. A questão da ética, do respeito, gente. O que é mais importante dentro dos relacionamentos para evitar karmas negativos é o respeito, gente. Básico. Todo mundo não nasceu igual, grudadinho, gênero um do outro. São crenças, valores, tipos, raças diferentes, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos. É diferente. Então, o respeito pela oportunidade que cada indivíduo, tá, possui na sua encarnação atual, na sua agenda. Tá? Por isso que a gente fala, a agenda, né, encarnacional é aquilo que a gente chama de missão de vida. Fala muito sobre isso. As pessoas que sentem que têm uma missão de vida e que essa vida comum, normal, né, não atrai, não mexe com ela, parece que esgotou, então sabe que ela não veio aqui nessa encarnação por uma questão de dívida kármica, não, de contrato kármico. Mas que está envolvido, sim, alguma ligação com o mestre, com o seu mentor, então é uma agenda encarnacional, que aqui nós chamamos, dentro do nosso trabalho, de missão pessoal. Descobrir essa missão pessoal, tá? Aí você vai entender que você está aqui por algum propósito. Que quando encerrar a tua jornada aqui na Terra, quando você terminar essa encarnação, imediatamente você vai voltar para onde? No lugar onde você conversou, onde você acertou esses pontos da sua encarnação nessa vida. Como é que foi feito? Então vai sentar com o seu mentor, né, com o seu mestre, vai estar lá para resolver o que foi feito, o que não foi, se você fez ou não fez, se resolveu largar o compromisso e foi se divertir na Terra, entende? Com as pessoas, com o trabalho, com a vida boa, por aí vai. Lá você tem todo o compromisso que você fez. Anos de estudo. Tem, às vezes, entidades humanas, né, que a gente encontrou, que desencarnou, veio com uma missão, né, inclusive com a gente, encontramos muito que desencarnou, né, vieram conversar, explicar, poxa vida, gastei 20 anos planejando a minha encarnação e já perdi ela, já voltei. Entende? Então não tem mais tempo de fazer um novo planejamento para tentar executar uma missão de vida, uma agenda pessoal. Tá? Então essa é a lástima que encontramos muito de entidades humanas que desencarnaram por acidente, por suicídio, por questões próprias, ou por situações de acidente, ou, digamos assim, morte prematura. Tá? Acontece muito. Por doença, principalmente, né? Porque epidemia ou mau atendimento hospitalar, às vezes descuido, alguma coisa, acontece. Então, perdemos muitos membros que vieram para essa vida para fazer o trabalho junto com a gente. Então, o resgate dessas pessoas foram feitas. Então, a gente reconhecer, lembrar, é triste o lado dele dizer assim, poxa, eu estava quase conseguindo ir encontrar com vocês e tal, né? E aconteceu isso. Quer dizer, foi um planejamento anterior, né? Que leva lá uma vida inteira planejando, fazendo treinamento, conhecendo, conversando, né? Para poder criar sua própria agenda, né? Que é orientado por seu mestre, por seu mentor.
para ser executado aqui. Por isso que muitas pessoas que conviveram com a gente tiveram sua conexão com o seu mestre interior, sua deusa, o seu Deus interior. Tá? Para entender que há essa agenda encarnacional, que está aqui para missão, entende? Não para viver uma vida humana terrestre. Exclusiva. Tá? Porque isso é um meio. É aquilo, né? Não somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Ao contrário, somos uma entidade espiritual vivendo uma experiência humana. Né? Nunca se pode esquecer isso, né? Então, esse entendimento, você está vivendo uma família, formando uma família, desenvolvendo, você tem uma parte, né, de comprometimento com isso, que faz parte, porque são pessoas que também agendaram com você esse apoio e esse relacionamento também. Outras também têm alguma dívida, acaba que ficou, como é praticamente para a maioria das pessoas, nesse processo de aprendizado, né, da dualidade, na lição de vida da Escola Terra, que encerrou. Então, seria o último ano. Então, é uma oportunidade para todo mundo se ajustar, se acertar, sabe? Pagar a sua gente. No final do ano, eu vou pagar a flor aqui que eu estava devendo, do que tal, vai quitando as suas contas. Né? Então, nessa existência atual, está acontecendo muito disso. Coisas rápidas, às vezes uma ajuda, um contato, um abraço, ou uma resquício assim, que a pessoa olha, perdoa. Já está ocorrendo isso aos montes. Tá? Então, é um processo que a gente chama de... Por isso que fala muito sobre a lei do perdão. Né? A Renata ensina muito isso aí, passa muito sobre isso aí, que é muito importante nessa vida. Cada oportunidade que você tiver de discórdia, de desentendimento, pratica a lei do perdão. Tá? E, imediatamente, sentimento de gratidão. Você libera a pessoa do caminho dela para evoluir e você também tira o seu peso das costas. Mas vamos falar o que é perdão, né? Porque a maior parte das pessoas fala assim, eu não sei perdoar porque eu não esqueço. O que é perdoar? É deixar a pessoa seguir sem querer o mal dela. E não cobrar aquilo dela. Deixa que Deus vai acertar. A vida vai acertar. A vibração energética por si só, da sua encarnação atual em ressonância com o universo, vai acertar aquela situação. Tudo vai entrar na ordem divina. Mas deixa a pessoa seguir em paz. Não fica com raiva, com rancor, não fica pensando, desejando mal. Não fica querendo cobrar, querendo que ela te pague aquilo, porque, poxa, ela acabou comigo, ela destruiu minha vida, ela fez isso, aquilo. Bom, se aquilo aconteceu, ocorreu um aprendizado. Se apega no sentido positivo a este aprendizado, dê graças a Deus, deixa a pessoa seguir. Esquecer, você não vai esquecer, porque é experiência. É uma experiência que você passou e ela é importante para o seu conhecimento enquanto uma pessoa, enquanto um indivíduo encarnado. Para que quando ocorrer isso novamente, você não incorrer no mesmo erro de repente cair na lábia daquela pessoa. Então a experiência é importante. Pega a experiência como um aprendizado de uma forma neutra, sem desejar o mal para a pessoa. Durante muito tempo, você pode até nem desejar o bem. Mas eu não consigo desejar o bem para ela. Também não se culpe, porque daí você também está alimentando o cordão energético negativo. Neutro. Deixa seguir, entrega para Deus. E quando vê, se sentir no coração que é para falar um oi sorridente, fale. Se não, tá com Deus, não tá mais na sua mão. Não pega aquilo para você, aquilo não é seu, aquilo é de Deus. É Ele que vai cuidar. É a justiça divina que vai atuar com a sabedoria divina para deixar tudo dentro da ordem divina. Então, não fica assim, eu não perdoo porque eu não consigo esquecer. Se você não lembrar com raiva, graças a Deus. Pega a experiência para que não incorra mais na mesma situação e pronto. Se deu aprendizado. Tá? Gente, olha, não está aparecendo perguntas para nós. Mas agora apareceu uma nova. Se caso alguém deixou uma pergunta e não apareceu, a única pergunta que apareceu no momento foi da Emilene. Ela disse assim: essa agenda, que é a agenda encarnacional, pode estar ligada à salvação dos antepassados? Olha, na agenda encarnacional, tá? Se ocorrer alguma situação de resgate de antepassados, tá? Ela virá
exatamente para algum membro da família em que, dentro da hierarquia, ele tem essa função. É isso que vocês têm que perceber, que muitas vezes, dentro da horizontal, os membros de uma família, né, um deles deverá ter, sim, uma ligação com a linhagem ancestral. Nem todos. Porque ela segue uma verticalização, que é hierarquia. É aquilo que a gente chama ou a mulher ou o homem, que é o responsável dentro daquela linhagem, que assume a representatividade dessa ancestralidade na horizontal. Tá? Quando se quebra isso, tá, é complicado, porque outros não podem assumir. E sempre é o filho ou filha mais velho. Sempre é o filho ou a filha mais velha. Tá? E a mulher, principalmente, ela está ligada espiritualmente, tá? A linhagem de sacerdotisa. Tá? Porque ela faz a cura, então aquela terapeuta que cura, que promove, né? O contato espiritual. Contato espiritual, né? A mediunidade, então, com certeza, tá? Ela representa a linha ancestral. Porque também existe, como a gente fala, existe o avô, a avó, bisavô, a bisavó, existe essas duas forças dentro da linhagem. Tá? Então, por exemplo, eu lembro que, viu, a Emilene, a minha avó era messiânica, né? Porque conheceu os pessoal messiânico quando ela estava aqui, né, no Brasil. E o meu avô, já por natureza, ele era aquele pessoal que curava, tipo um xamã. Eu lembro meu tio falar que estava com as doenças, com esse problema, não tinha anestesia lá no mato, né? Então, chegava o meu avô lá e abria, cortava, tirava aqueles pus, tudinho, costurava depois. Era a parte de cura que ele praticava naquela época, no meio do mato. Não tinha hospital, não tinha nada, né? No meio dos cafezais, no meio das plantações, naquela época, na década de 20, 30, 40. Depois da guerra, então, nem se fala, durante a guerra foi complicado. Meu pai conta muita história da colônia japonesa, da família que se passou na época da guerra. Então, do mesmo modo que aconteceu no passado, né, dos nossos avós, bisavós que vieram para o Brasil, né, o que ocorria lá no Japão, né, o que ocorria lá em Okinawa, principalmente, como era a situação na Ásia, que envolvia todo esse contexto que fez com que eles emigrassem para o Brasil. E, da mesma forma, né, o que nos leva, né, no caso a gente falando tanto do contrato kármico como do culto dos antepassados, que estão muito interligados, né, os brasileiros que foram, a comunidade brasileira que está no Japão. Eu vou contar isso no livro. Calma para vocês entenderem qual é o aprendizado que nós temos nos nossos relacionamentos, né, espirituais. E quando a gente não foca 100% na materialidade, mas pega uma parte da espiritualidade para aprender a estudar, para isso que existem religiões. Para que você não se perca totalmente da sua linha espiritual. Esse é o entendimento. Não que ele é um fim em si, gente. Né? Existe os dois lados da balança. A balança tem que estar equilibrada, né? Matéria e espírito. Para isso você está encarnado aqui, fazendo a sua caminhada na Terra, no mundo material, para alguma coisa. Mas sempre tem os dois lados, o material e o espiritual. Por isso que temos muitas situações de conflitos, discórdia, que leva a doença, leva a miséria, está ligada a essas questões do contrato kármico, gente, dívidas kármicas. Então, muitas vezes, a pessoa tem toda uma situação de enriquecer e, quando menos espera lá na frente, perde tudo. Tá? Isso faz parte de um processo kármico também. Há que se entender, estudar esse caso, avaliar para ver o que é, qual é a ligação. Porque talvez lá atrás teve a oportunidade e fez caca. Causou danos a muitas famílias, muitas pessoas, talvez numa sociedade inteira. Então, a pessoa lá atrás, quando desencarnou, depois que fez seu processo de entendimento, de aceitação e conscientização mais ainda, que é isso que a gente fala, ela assume um compromisso para a vida futura. Ela só vem para isso. Tá? Então, é bem diferente, porque é uma questão de dívida kármica que ela assumiu para eliminar pelos danos causados.
E é complicado porque ele tem que esperar o tempo que ele quer. Não, eu quero encarnar amanhã, esse ano aqui na Terra. Não. Tem que ver todas aquelas pessoas que estavam lá, que alguém desencarnou, não desencarnou, está encarnado, vai ter que esperar desencarnar para fazer toda aquela sincronização de o máximo de pessoas envolvidas naquela época estar no mesmo período de encarnação, na mesma época que ele vai poder encarnar. Entende? Então não é ele que escolhe, a hierarquia vai ver a possibilidade futura. E muitas vezes leva milhares de anos para isso ocorrer, essa sincronização. Tá? Na mesma situação ou no mesmo ambiente. Porque tem que passar pela mesma prova de novo. A matéria é a mesma. Entende? Não vai se criar uma situação, é aquela, tem que liquidar porque está no registro, está no livro da vida. Então, tem aqueles que causaram, que foram os vilão e as vítimas. Entende? Então tem todo esse ajuste. Isso leva vidas e vidas para ser acertado, não importa. E, às vezes tem algumas situações em que dentro do contrato kármico, né, por laço de ligação muito forte, então teve algum membro, algum irmão, alguma irmã, alguma namorada, teve muita questão de querer ajudar essa pessoa, se comprometeu a estar junto, vira até um anjo da guarda dessa pessoa. Encarnada ou desencarnada, às vezes encarna como irmã, como amiga, muito ligada, mas se torna o anjo da guarda, vai te inspirar a pessoa a fazer os acertos corretos, a caminhar de uma forma, né, adequada, para que vá eliminando aquelas situações que virou resquício que impede o melhor relacionamento dessa pessoa com outras pessoas, ou de uma situação com outra situação. Então sempre tem também essas pessoas do lado. É importante perceber isso. Quem são essas pessoas? Muitas vezes falam, ela pega mais no meu pé, esse meu irmão é chato, essa minha mãe é cri-cri, o pai só, sabe? Então, aquele chefe também, né? Entre aspas, tem alguns que estão lá, naquele momento, naquele período, para fazer um processo de limpeza. Ele tem que soltar aquelas miasmas que ficou acumulado, que prejudica o seu relacionamento com outros trabalhos. Você pode perceber que depois de uma situação dessa de conflito, principalmente dentro do trabalho, outra situação melhor vem, se o aprendizado for positivo. Se você levar a coisa ruim daquilo só lado negativo, você vai transferir o problema para outra empresa, para outro emprego. Mas se você encerrar o assunto, entender o significado, qual foi a lição, e ter humildade para isso, pode ter certeza que na próxima empresa, teu caminho abre. O entendimento é outro, teu relacionamento e comportamento será outro. E vai te atrair mais benefício. Tá? Então, por isso que a gente tem que entender que contrato kármico é uma questão de reflexão profunda do que ocorre na nossa vida. Principalmente nos itens que envolvem discórdia, gente, conflitos. Tá? Com a gente, com as pessoas no relacionamento. Outra, a questão de saúde. Né? As questões da doença em si, muitas vezes, gente, as doenças em si é efeito. O problema, a causa, está no corpo espiritual. Por pensamento, por raiva, por vingança, por sensação, acumulou lá. Tá? Tudo que você manifesta no plano espiritual vai refletir no físico. Os seus movimentos, tudo que você faz, que você deseja, que anseia, é nos corpos sutis, é no corpo espiritual que você planejou, elaborou tudo isso. E você vai, é tudo um efeito no físico, tá? Através do corpo carnal. Então as doenças em si, elas se manifestam no corpo físico devido a uma origem, a uma ação anterior, tá? Que se acumulou no corpo espiritual. Por isso que tratamentos terapêuticos, preventivos, ou que trabalham no corpo sutil, tem mais resultado de cura. Por isso que chamam muitas vezes de milagre. Quantas vezes você fazendo uma emanação, uma vibração vibracional pelas mãos, ocasiona resultados surpreendentes. Reiki, Jorei, sabe? Cura branca. Exato. Então, porque ela foca exatamente naquele ponto de limpeza, que desata, sabe? Aquela causa do problema. E a pessoa tendo a compreensão, né, de que ela tem que mudar, porque se ela não mudar, não adianta, gente. É a mesma coisa, a pessoa vai lá, limpa aquele cantinho da sala, aí a outra pessoa, não, ela acostumou jogar sujeira, todo dia joga, a pessoa vem. Chega uma hora, não dá. É a mesma coisa, você
tentar processo de cura, né? Atuar nessa área e a pessoa não mudar o comportamento, manter os mesmos hábitos, a mesma atitude. Então não vai resolver, porque é apenas um alívio momentâneo. Depois começa tudo de novo, o ciclo vicioso. Lembra que eu falei da outra vez sobre todo o nosso processo, é um ciclo espiral ascendente? Então não fica somente no ciclo, sofrendo. Tenta evoluir e crescer, gente. Porque é assim que a gente passa de ano na escola. Tá? É assim que a gente passa as matérias de uma para outra, vai evoluindo, gente, vai crescendo. Então serve para a nossa vida diária, prática, relacionamento. Por isso que a vida nessa superfície é relacionamento. São relações interpessoais, gente. Com raças, povos, nações, não importa. Porque um dia você nasceu lá na Europa, na França, na Itália, na Alemanha, outra vez você nasceu na China, no Vietnã, no Japão, ou foi para a Austrália, foi para a Índia, foi para Moçambique. Tá? Uma hora você nasceu na Arábia, uma hora você nasceu lá na Turquia, nasceu nos Estados Unidos, não importa. Ou foi índio, ou foi americano, foi branco, ou foi preto, não importa. Para cada povo, cada raça tem sua história. Tem um significado dentro do processo de evolução da humanidade, de cada civilização também. E você passou por uma dessas situações. Então não adianta pegar na discórdia, no conflito, e ampliar ou estender ele mais para outras vidas futuras, gente. Você está nessa vida, para que causar dano na sua vida futura? Resolve aqui alguma coisa que está pendente. Nada que ocorre de desequilíbrio tem algum acaso, não. É ter um fundamento de mostrar que alguma coisa realmente não está certo. Não está normal, precisa de reflexão para identificar o ponto. Por isso que a meditação ajuda muito a interiorizar, porque você vai identificar os pontos. Identificou os pontos, você sabe aonde trabalhar. O estudo dos chakras, né? O estudo dos sintomas, sensações é importantíssimo. Né? E qualquer doença, ela traz um significado profundo do nível e do grau do que é esse problema que ocasionou lá atrás, ou talvez num dos corpos, através de uma atitude ou um comportamento que ainda reflete na tua vida. Tá? Que não houve o processo de cura ainda, tanto que está refletindo. Se aparecer um câncer, né? Câncer é o mais fácil de se curar espiritualmente, mas tem que mudar o comportamento que a maioria não quer. Por isso, desencarna, gente. Tá? Porque vai ter que fazer esse processo lá. E no umbral a coisa pega, porque sem o corpo físico, você está só com o corpo umbralino e o corpo astral, então demora mais. Tá? Porque não tem como você fazer o processo de esgotamento que era no físico, vai ter que esgotar no umbral. E no umbral demora. Tá bom? Alguma coisa mais? Já tem 1 hora e 7 minutos de live, como a gente vai ter uma reunião em seguida, né? Eu vou passar uma pergunta da Marlésia, e aí vocês coloquem suas perguntas aqui, a gente vai, daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando, mas tem uma pergunta da Marlésia aqui. Tem algum livro que fale sobre essa hierarquia horizontal na família, Chico? A questão de horizontal é você e sua família, tá? Esse estudo que fazemos sobre relações familiares, inclusive o estudo que a Renata falou das constelações familiares. Ela fala muito do que ocorre na horizontal, entre os membros da família, suas relações entre você e a sua linhagem. Inclusive, Marlésia, nós vamos estudar sobre isso nos grupos internos, tá? Mas eu indico livros do Bert Hellinger, tá? Sobre constelações familiares. Talvez eu tenha pronunciado o nome dele de uma forma errada, mas é o Bert Hellinger. E amanhã eu passo para você algumas listas de livros. É muito, muito bonito essa compreensão da importância de respeitar o lugar que cada um tem na família e de sermos profundamente gratos pela oportunidade de estarmos vivos aqui hoje, a todos os nossos antepassados, com todos os erros e acertos deles, se nós estamos aqui porque eles cumpriram o papel deles da forma correta. Senão nós não estaríamos encarnando. Então, essa gratidão profunda a tudo que eles doaram para nós, com todos os erros deles, com tudo que eles fizeram, eles tiveram que passar tudo aquilo, para que hoje nós sejamos
essa entidade humana com esse nosso conhecimento, com essa nossa forma de viver a vida, de enxergar as coisas. E aí cada um tem que ter a sua posição dentro da hierarquia familiar respeitada. Que é aquilo, né, que a gente sempre fala. E então isso acaba entrando também a questão dos antepassados, acaba entrando a questão de contratos kármicos, mas eu recomendo muito o estudo das constelações familiares e nós vamos fazer isso no grupo interno, tá? Bom, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que hoje nosso horário era de 1 hora, né? Combinei com a Renata, por causa do Renato vamos ter daqui a pouco, né? Mas a intenção é passar justamente, né? Por isso que ficou a questão de contrato kármico ou cultos antepassados, porque é um assunto muito dinâmico, né? Muito profundo, e não dá para se falar em 1 hora, 2 horas. Né? São vários estudos para a gente fazer, mas é uma base para a gente, como se diz, aquela sementinha para que vocês comecem a refletir de que há algo, sim, por trás dessa palavra, dessa expressão ou dessa energia chamada contrato kármico. Para isso tem o Tribunal do Conselho Kármico que vocês devem começar a refletir bastante, né, para esse encontro, e vai ser uma parte até decisiva, tá, desse encontro agora, desse meio do ano, tá bom? Então pense bastante, a Renata vai estar passando eu médio muitas orientações sobre o ritual do Conselho Kármico, e vamos estar desenvolvendo alguns trabalhos relacionados também a contratos kármicos, tá bom? Esse é um compromisso nosso com vocês, tá? Quem me viu olhando para o lado, nós temos uma participação especial da Índio aqui, que está querendo carinho demais, o filho ficou fora o dia inteiro, ela é muito carinhosa, ela está toda carentinha aqui. Quer mostrar ela? Filhinha do papai. Olha lá a carinha dela aqui. Ali, ó. Vem cá, vem. Isso aqui, quando era bebezinho, na minha palma da mão, você botava a mãozinha na caixinha de mim lá, ela já pulava no meu pulso, assim, agarrava e ia subindo assim, falando, se agarrava e não descia. Hoje é aquela gatinha aqui, ó. Joinha, oi. Né? E ela tá, vocês devem ter ouvido uns miadinhos aí, eu olhando pro lado, que ela tá toda carinhosa, porque ela ficou longe de nós hoje o dia inteiro e tá querendo carinho, né, filho? Mas é isso aí, gente. Olha, a Emilene pediu também indicações para estudo. Pode deixar que eu te passe, Emilene. Inclusive, eu vou ver com o tempo. É que assim, a gente tem algumas programações, mas quem sabe mais pro final do ano até a gente pode conversar sobre isso, né? Exatamente, inclusive por isso que eu convidei algum de vocês, né, para participar da GFH, um grupo mais fechado, né, que são o tanto de trabalho que a gente vem questionando, falando, perguntando, né, querendo saber mais. Inclusive, muita parte de estudos e treinamentos serão feitos somente com esse grupo, tá? Que é bem diferenciado dos trabalhos que já foi feito até hoje dentro da GM que a gente fala. Tá? Então, por isso que vocês aguardem, enquanto ele está programando alguns encontros, alguns estudos, porque muitas atividades vão ser feitas, principalmente na área de terapia, né, de assistência, né, que a gente vai trabalhar muito nisso, na questão de você atuar dentro da sociedade, dentro da questão assim, comunitária, participar, muitas atividades, muitos projetos que vai ser levantado. Então, vai ser esse grupo, essas pessoas que estão chegando agora, se integrando com a gente, que vamos estar trocando ideia, debatendo, né, novos passos, novos caminhos, e integrando a parte espiritual material dentro de uma missão. Tá? Aquilo que a gente falou agora sobre a agenda encarnacional, aquilo que vocês têm e como vocês vão poder melhorar isso, aprimorar e ampliar, inclusive como uma forma de compartilhar, né, dentro da GFH esses conhecimentos. Tá bom? Então, é um grupo pessoal que estamos trazendo, né, convidando para participar desses encontros que vamos promover em breve. Tá bom? Só tenha paciência que ainda estamos arretando muita coisa. O ano começou assim, bem em velocidade de Fórmula 1 para nós, né? A gente passou por tanta coisa que a gente está colocando a vida em ordem aí, para daí retomar os estudos. Pois é, né? Falei agora, estamos 6 meses, né? Brincando, falou, esse ano a gente vai ter só 3 meses, sensação de 3 meses. Já estamos em julho, gente. Tomamos uma decisão para fazer uma série de trabalho, parece que foi ontem, semana passada. E essa é a sensação que eu tenho. Aconteceu muita coisa. E aconteceu muita coisa, gente. Então,
Já estamos, como falar assim, daqui a pouco, resolvendo algumas coisas, começar um trabalho, inclusive com você, já estamos em dezembro. Não vai demorar. Então, nós estamos correndo, porque, de fato, a aceleração do tempo aconteceu, tá? Tem muitas revelações para passar para vocês internamente, tá? Porque estão mais chegados. A gente não passou ainda, porque nós temos que aguardar o tempo certo, a permissão dos nossos mentores, tá? A gente não passa certas informações sem autorização deles. Principalmente o nosso comandante, o Asta, que vocês conhecem, né? Então, é um encontro diário, reuniões diárias, para esclarecer, instruir, recomendar, para que a gente possa preparar a equipe e o pessoal. Tá bom? Então, vamos em frente. Se ficar alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui. Pode deixar aí. Já deixa sugestão para a próxima semana, se vai ser culto dos antepassados ou algum outro tema, porque afinal de contas, Dia dos Namorados, né? Então, o que será que vocês querem saber sobre o Dia dos Namorados? Não é? Já tá. Relacionamentos. Já está dando a dica para vocês aí, resolve. Vamos perguntar sobre relacionamentos, né? Então. Deixa eu só mandar um abraço especial aqui para pai, para o senhor Hélio, tá? Nós que agradecemos o carinho de vocês, estamos muito felizes por vocês estarem aqui conosco, tá? Meu beijo no coração, aquele abraço carinhoso para cada um de vocês, gente, pela participação, se entenderam, né? Ou ficar na dúvida, avisa a gente. Sente o som, a imagem também não ficou bom, fala para nós. Isso, avisa a gente. A gente está aqui aprendendo, tentando melhorar as coisas. A Rê está interrompendo muito, o cachorro está latindo demais. Quem sabe a gente consegue dar um ossinho para ele, assim, daqueles, né? Não, hoje eu falei assim, em forma de ossinho. Hoje você vai participar mais, porque é um assunto que você gosta, ela gosta demais de falar desse assunto. Então, fica à vontade, que hoje eu só vou ficar acompanhando aqui, participando, porque hoje eu quero participar. Minha garganta está ruim, vocês viram que eu estou tossindo, né? Por causa da gripe que eu peguei. Então está muito seco ao mesmo tempo, então está complicado. Dá um sorrisão. Vamos que vamos, gente. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Renata, algum recado, pessoal? Pessoal, semana que vem, que nós vamos começar um projeto no YouTube, no nosso canal lá do YouTube, para começar para vocês terem acesso a tudo que a gente já produziu de conteúdo e produzir também conteúdos inéditos que serão colocados lá. Então, caso a live passe a ser realizada através do YouTube, eu vou compartilhar ela aqui, mas aí lá que vocês vão fazer os comentários para que a gente possa participar junto, tá bom? Ok, entendido? Por que isso? Porque o Facebook não está notificando mais as lives e... Então, a gente está procurando um mecanismo de estar mais próximo a vocês, um mecanismo de conseguir que o nosso trabalho se expanda melhor e alcance outras pessoas. Então, inclusive, se vocês gostaram da live, por favor, curte e compartilhem para que outras pessoas tenham conhecimento e possam integrar com a gente nessa troca de conhecimento, tá bom? Combinado? Gente, então, vamos ficando por aqui. Agradeço muito a Corujinha aí pelas ideias maravilhosas que ele me deu essa semana. Gente, está acontecendo umas coisas lindas aqui, tá? Então, devagarzinho, isso talvez vire até artigo. Mas, como a gente tem muitos assuntos pendentes, tem 2 livros aqui para sair logo, ela não quer falar, não. Mas está com uns 3 livros aí pendentes aí para soltar esse ano ainda. Né? Quando eles autorizarem, publica. Exatamente. Porque às vezes vem a psicografia, né, na canalização, e aí eles pedem para esperar o momento certo. Exatamente. Porque tudo é livre-arbítrio da sociedade também. Às vezes a sociedade está pronta ou não para receber um determinado tipo de informação. E aí eles vão estudando até que chega o momento certo. Entenderam, gente? Então, vamos lá, então. Pessoal, gratidão profunda, um grande beijo, abraço no coração de vocês. Deixe sugestão de tema, perguntas, dúvidas, opinião de vocês sobre o áudio, o vídeo, para que a gente possa sempre melhorar e trocar experiências juntos, tá bom? Foi maravilhoso estar com vocês hoje, né? Sempre é, né? Sabe aquela coisa ali assim, né? A gente, poxa, vamos manter o hábito, né? Então, estar junto com o pessoal para a gente poder estar trocando ideia, atualizando, reciclando, né? Reaprendendo novas formas também. Mas, acima de tudo, unificar, unir, manter essa coesão entre nós, tá? E possamos sempre estar trocando ideias mesmo, tá? Passando essa energia de um para outro, para a família, para os amigos, no trabalho, vocês poderem ficar firmes, tá? Com aquela esperança, sabe, cara, nos olhos, na face,
olhando para cima, assim, dias melhores virão. Tá? Mesmo na tempestade, dias melhores virão. Sabe disso? É assim a lei. Tá bom? Então, minha gratidão profunda, aquele abraço carinhoso para todos vocês. Beijo no coração. Beijo especial para Maria Salete também, que não vi você entrar. Maria Salete, gratidão por estar conosco, viu? Beijo especial para todos vocês, para você também, Milene. Gratidão profunda a todos vocês. Namastê. Gente, tchau, tchau para vocês. Até a próxima, hein? Vamos lá, hein? Até semana que vem. Aguarda a sugestão de tema aqui embaixo. Ok. Tchau, tchau. Tchau.